Solucionar. Vamos lá. O seu produto, pelo que eu vi, você ensina exercício físico para idoso, certo? Sim. Tá. E como que está o seu engajamento? Como é que está o seu público em geral? Nós começamos com o meu Instagram pessoal. Ele tinha 1.000 e poucos seguidores. A gente começou a investir em tráfego desde o início de junho, mais ou menos. E investíamos R$ 300 em tráfego e fomos ganhando audiência com isso e tendo engajamento. As pessoas perguntavam, mandavam mensagem no privado e tudo mais. Compartilhamento. No Facebook tivemos muitos compartilhamentos, comentários. Na maioria dos posts sempre teve um bom engajamento. Sempre funcionou bem. Só que a intenção que a gente tinha no início era vender esse produto para familiares, cuidadores de idosos. Só que a gente não estava conseguindo alcançar essas pessoas. Claro que, assim, você falou da questão da idade e uma outra pessoa na comunidade Sobral também chegou a mencionar a questão da idade. A gente realmente não tinha pensado por esse lado, de diminuir a idade. E aí foi uma estratégia que a gente vai começar a fazer agora, diminuir a idade na hora de anunciar. Só que tem um porém também. A gente tem lido algumas matérias, a gente vai pesquisar mais a fundo, inclusive. Muitas pessoas que cuidam de idosos já são idosos também. Entende? É complicado, né? É complicado. A gente pensou assim, vamos diminuir a idade e eu acho que a gente vai atingir as pessoas certas. Mas aí, assim, a gente falou isso e pouco tempo depois eu recebi de um canal de notícias que a gente tem aqui que eu recebo no DF, né? Um jornal que eu recebo as notícias e uma notícia justamente falando sobre o envelhecimento e que muitos idosos têm se tornado cuidadores de outros idosos. Assim, a esposa acaba cuidando do marido no fim da vida, às vezes filhos que já têm, às vezes, 60 anos e cuidam dos pais com 80, 90 anos. E aí a gente ficou até nessa dúvida, como que a gente vai, se a gente vai reduzir essa idade, se não vai, e agora a gente está num ponto de interrogação em relação a isso. É claro que tudo tem que ser feito com teste. O que eu faria? Vamos tratar esse negócio dos idosos cuidando de idosos como uma exceção. Primeiro, porque você nunca vai atingir 100% das pessoas. Então vamos tentar pegar muito mais ali realmente as pessoas mais jovens que cuidam de idosos. As pessoas que já são idosas, elas vão ter uma resistência maior de comprar. Claro que tem idoso que está comprando um monte de coisa, tudo, mas elas ainda vão ter uma resistência muito grande de comprar um curso, porque todo aquele negócio das gerações, né? Você sabe que as gerações das pessoas mais antigas, elas tendem a não aceitar muito mudanças. Então essas pessoas, elas vão ter aquela ideia de que um curso online não funciona tão bem quanto um curso presencial. E isso é fato. É muito difícil você conseguir convencer uma pessoa mais velha de comprar um curso online. Não que não vá acontecer, mas acho que não vai acontecer num volume de vendas que seja satisfatório para vocês. Sim. E eu tenho aqui agora uma cliente, que ela é uma psicóloga, que ela tem um puta do engajamento no Instagram e nas redes sociais, que ela lida com relacionamento de pais e filhos. E ela começou a ver que, claro, muitas mães consumiam o conteúdo dela. Muitas mães mesmo consumiam o conteúdo dela. Mas na hora de vender o curso, quem compravam não eram os pais e mães, porque os pais e mães eles acabam querendo tudo de graça. Eram outros psicólogos que queriam aprender como trabalhar com os filhos, trabalhar com os pacientes deles. Então isso também pode ser uma realidade que pode acontecer com vocês. Outros preparadores físicos queiram consumir o produto de vocês mais do que consumidores finais. A gente já pensou nisso, mas é porque, assim, aí você pode falar até melhor do que eu, dos que já tem na sua área. Toda área vão ter profissionais, né? Só porque eu sou professor formado e pós-graduado. Pessoas que já vendem cursos assim, inclusive eu fiz um agora online, já são pessoas que já estão no alto escalão, doutores.
doutores em educação física, mestres em educação física. Uhum. E eu não sei se eu teria, na verdade, eu não tenho currículo para competir com eles. Tá, ninguém falou de currículo com você ainda. Sempre tem alguém que você pode ensinar. Uhum. Sempre tem alguém que quer entrar numa área, que quer começar e que você já sabe mais. Você está falando, eu sou pós-graduado naquilo. Tudo bem, tem um monte de gente que está saindo da graduação agora. Sempre tem um público para você atingir. Não pensa assim, eu não sou bom o suficiente ali, eu não estou graduado o suficiente para isso. Nunca coloque isso na sua cabeça. Pensa, sempre tem alguém para consumir o meu conteúdo. Entendi. Então, isso é uma dica, tá? Você pode ver, às vezes, quando você começar a vender, eu não duvido que você comece a vender para pessoas que sejam preparadores físicos que querem consumir o seu conteúdo para aprender como é que faz. Então, depois veja isso aí também. E talvez valha a pena você fazer um tráfego para profissionais de educação física. Tá? Porque, com certeza, você vai conseguir adicionar um público aí para você, que é um público que, às vezes, você não está esperando. E detalhe, um profissional de educação física que vai querer isso daí para uma capacitação profissional e aprender e ganhar dinheiro com isso, porque ele vai ter pacientes, clientes ali para usar isso, provavelmente vão gastar de uma forma mais fácil do que pessoas que vivem em casa que só vão querer exercícios de graça que eles podem assistir pela internet. Então isso acontece muito. E não é incomum eu ver as pessoas, às vezes, focando para querer vender o produto para um consumidor final, e, na verdade, a maior estratégia seria a gente vender para o profissional que vai prestar esse serviço para a pessoa. Uhum. Consumidor final. Tá? Então pensa nisso. A gente vai. Eu tô anotando aqui no meu computador aqui do lado, tudo que você tá falando, pra gente já tentar implementar. Pelo que eu tô vendo, seu Instagram, cara, você tá no caminho certo. É lógico que no começo sempre é isso, né? Sempre a gente tem que investir em tráfego e tudo mais. Eu vou compartilhar a tela aqui do que eu tô vendo com vocês. Tá? Uhum. Então, olha só. No seu Instagram você tá fazendo da forma que tem que ser. Demonstrando exercícios e tudo mais. O que eu recomendaria para vocês? Mais do que só dica, seria mais legal esse tipo de conteúdo, onde você mostra na prática aquilo fazendo. Uhum. Tá? Esses vídeos que tem que estar filmando o rosto são cortes das lives que a gente fez. Pois é, mas olha a diferença, olha aqui. Aqui eu tenho 1.200 visualizações, aqui eu tenho 200, 300. Sim. Ou seja, isso aqui é o seu termômetro para saber o que está dando certo. Sim. Uhum. Então, olha só, você tá com um conteúdo, digamos assim, você tá muito bem, você tá indo para o caminho certo. Uhum. Tá? A diferença dos seus conteúdos com exercício na prática, olha só, é muito grande. Tá vendo? Aqui, ó, 320, aqui 1.500. De 89. Mas tem alguns também desses, agora eu não vou lembrar quais tem que olhar, que foram patrocinados. Uhum. Sim. Tá, não mas assim, foca mais nesses aqui que mostra realmente você fazendo a transformação da pessoa. Chama mais atenção, né? Uhum. Eu digo assim, você tá no caminho certo. Uhum. Acho que isso é o mais importante, né? Uhum. Em relação a esses outros, a gente tenta dar uma variada, até porque são informações, assim, porque o exercício físico e os alongamentos, eles vão além da pessoa só fazer, entende? Tem algumas coisas que a pessoa precisa realmente ouvir o Cleiton falando, tipo, ele explicando, e nem sempre ele vai conseguir isso na hora de mostrando isso num idoso, entende? Porque esses idosos que você vê aqui fazendo os exercícios é algo muito dinâmico. Não dá para o Cleiton parar, programar, assim, parar para, vou agora falar tudo isso aqui nesse momento que eu vou aplicar esse exercício, não, porque é um treino que o idoso está fazendo, entendeu? Não tem não, assim, são pessoas realmente que ele atende, são alunos dele, então não teria como, por exemplo, ele
passar a informação que ele quer passar nesses outros vídeos aqui, nesses Nutellas que a gente tirou das aulas, numa aula prática, entende? Sabe o que você consegue fazer? Ele consegue fazer filmando, por exemplo, você fazendo aquele exercício, parando e explicando, filmando, daí faz uma edição mesmo, e depois mostra o idoso fazendo aquilo que ele explicou. Sim, é uma boa ideia. Vou até anotar isso. Isso é um vídeo mais raiz, né? Seria um vídeo mais raiz, exatamente. Um vídeo mais raiz. Ótimo. Uma boa ideia. Porque daí você explica toda a técnica e você tem que ter muito em foco o seguinte: a pessoa não compra algo que seja complicado, ela compra clareza. Uhum. Então, se você começar a explicar um monte de coisa técnica, não, porque isso, porque o músculo de não sei o quê, cara, o cara só quer saber fazer o exercício direito. Só quer saber do resultado final. Tá? Ele só vai querer saber como fazer o exercício da forma certa sem se prejudicar. Então, se você pegar os vídeos onde você começa a dar explicação técnica demais, você vai estar focando no profissional de educação física, não o seu cliente final. Entendi. Tá? Eu vou dar um exemplo do que eu fazia no meu curso. Eu tenho um curso que eu ensino toda a parte técnica da pessoa fazer o fórmula de lançamento. Que a parte técnica é o que faz muita gente desistir. Né? Daí eu simplesmente falava: você quer aprender a parte de tecnologia por trás do seu lançamento? E eu não vendia. Até o momento que eu passei a falar: você quer aprender a fazer a sua página de captura e configurar o seu e-mail marketing? Então assista a aula. A pessoa não quer saber a tecnologia que está por trás ali do lançamento. Ela quer aprender a fazer a página dela. Uhum. Então, se você fala técnico demais, você vai falar para alguém da sua área. Se você quer atingir o público final, fala sobre o resultado. Sabe aquele negócio que Claro. o Érico fala muito, que ninguém quer ir para academia, mas quer a barriga de tanquinho? Uhum. Então, É nesse sentido. você tem que saber falar com o profissional da academia e com o cara que quer a barriga de tanquinho. São dois públicos diferentes. Você pode criar dois produtos diferentes. Tá bom? Tá bom. Então, olha só. Para o seu tipo de conteúdo, você pode fazer todos esses raízes mostrando os exercícios físicos e tudo mais, o seu YouTube seria o canal que você poderia explorar demais, demais mesmo. E você está com o YouTube aqui com 3 vídeos publicados de forma pública. A gente tá com... Eu tenho que liberar os outros vídeos. Eles estavam fechados porque a gente estava liberando só para quem tinha um acesso por conta do e-mail, entende? A gente estava liberando só para as leads. Mas como a gente já passou essa fase do lançamento, eu vou abrir ele, vou abrir todos os vídeos. Vou deixar disponível. Outra coisa, Lano, tu acha que é interessante os vídeos curtos que tem no Instagram e no Facebook colocar iguais no YouTube? O que eu costumo fazer é simplesmente fazer a edição dele diferente. Eu coloco o mesmo vídeo, mas no YouTube, no Facebook eu coloco... No Facebook até dá, mas no YouTube eu coloco ele editado no formato de Full HD, um quadradinho. Eu acho que o vídeo quadradinho no YouTube fica horroroso. Entendi, mudar só a configuração dele. Agora, olha, na prática, o Facebook ele está muito morto. Inclusive, na hora de fazer tráfego, eu recomendo muito que você divida o seu público do Instagram e do Facebook. Porque normalmente os públicos do Facebook estão vindo muito mais caros porque as pessoas estão deixando muito de usar o Facebook. Essa teoria que tem, que eu já ouvi algumas pessoas falando, Facebook só os idosos mais usam, isso confere, de fato é isso? Não. Na verdade não. Na verdade, você tem pessoas ainda de todas as idades. Mas como ele anda sendo cada vez menos dinâmico, as pessoas tendem a não estar consumindo muito conteúdo dentro do Facebook. Entendi. Os meus anúncios, por exemplo, eu separo para saber os leads de onde vieram. E 80% vinha do Instagram. Hoje, a admissão digital, o pessoal do Érico hoje está investindo só 20% do dinheiro deles em tráfego no Facebook. Caramba. Tá? Então, eu recomendo muito você a ir para a parte de tráfego
para o Google e para o Instagram. Para o Google, a gente direcionaria para uma página para a pessoa colocar o e-mail. Não. Ele está O falando. Google você pode fazer duas formas, na verdade, 3 formas de anúncio. Vamos dizer as duas mais básicas. Uma é a pesquisa em rede de pesquisa, que é aquela pesquisa que vai aparecer quando a pessoa buscar sobre o assunto. O Sobral, por exemplo, faz. Ele faz uma live sobre, exemplo, como fazer um True View no Facebook. Então, se a pessoa buscar no Google ali, True View no Facebook, ele coloca o link que cai nesse vídeo dele no YouTube. Então, você pode pegar, eu recomendei isso para alguns dos meus clientes. Eu falei, olha, pega todos os seus vídeos raiz que você tem no Facebook, no Facebook não, no YouTube, e vamos colocar por tópicos. Quando alguém perguntar alguma coisa sobre aquilo que você está falando, aquilo vai aparecer na rede de pesquisa e a pessoa vai para o seu vídeo de conteúdo. Exemplo, você não entendo nada da sua área, eu vou dizer uma coisa, pode ser o mais absurdo que seja. Vamos dizer, eu quero, assim, exercício para idoso porque ele está com dor nas costas. Vamos buscar lá, exercício idoso, dor nas costas, e você tem um vídeo falando sobre isso, vai aparecer ali e vai direcionar para o seu canal, mostrando o vídeo de como fazer um exercício para idoso que está com dor nas costas. Isso daí, o que acontece? Ele não é tão escalável. Não é escalável por quê? Eu não tenho como forçar a pessoa a buscar um conteúdo que ela não quer. Porém, as pessoas que efetivamente buscarem sobre aquilo, quando a pessoa buscar sobre aquilo, ela vai cair direto no seu conteúdo, que é o que ela vai estar procurando. E aí sim, daí você vai ver que você vai pegar um público mais assertivo. A pessoa está realmente buscando pelo que você quer. Entendi. É diferente do Facebook, que você joga temas e vem uma coisa meio mista. Você vê gente que não tem nada a ver ali no meio. Acho que o Google realmente parece ser mais interessante para a gente. Eu também acho. Eu acho que você devia muito investir no seu canal no YouTube. Sim. Tá, a gente vai aumentar isso aí. Tá bom? E outra coisa. Então, no YouTube a gente pode investir, ver essa questão do Full HD. E vídeos curtos também tem muita adesão no YouTube? Você tem público para as duas coisas. Certo? Você tem um público para o vídeo curto e o público para o vídeo longo. O que eu costumo fazer é impulsionar os vídeos curtos como se fossem os Instagrams mesmo. Aquele vídeo para pessoas que têm interesses em comuns com você. Esse site que eu estou aqui, ele mostra para mim o que as pessoas buscam sobre os assuntos. Tá? Então ele me monta um mapa. Então, olha só, as pessoas buscam hoje no Google exercício físico mais adequado para idosos, artigos sobre exercício físico para idosos, prescrição de exercício físico para idosos, importância do exercício físico para idosos. Cara, tudo isso aqui pode gerar tema para você fazer raiz. Porque você está fazendo o quê? Você está fazendo exatamente o que as pessoas estão buscando. Ó. Importância de exercício físico recomendado para idosos, melhor exercício físico para idosos. Tá vendo? Eu acabei de puxar aqui para você tudo que você pode, várias sugestões de vídeo raiz para você, porque é exatamente o que o seu público está buscando. Olha aqui, ó, exercício físico para idosos diabéticos. Tá vendo? Olha como é importante a gente ter base em cima do que a gente está buscando, tá vendo? Exercício físico e depressão em idosos. Tá vendo que isso aqui abre um leque para você que você não tinha imaginado? Olha aqui, ó. Aqui todo o mapeamento do que as pessoas buscam, olha só. Qual é o nome dessa ferramenta? Ele chama answerthepublic.com. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Eu tentei usar um que o Érico recomenda em um dos módulos. Assim, a gente assistiu até o lançamento Semente, né? E aí eu parei para poder a gente fazer o lançamento, né? E aí depois eu continuar assistindo os demais módulos. E um deles, ele fala do Keyword, mas eu não consegui usar essa ferramenta. É o Keyword Planner. Esse aqui, ele é um pouco
ele tem um pouco mais de inteligência do que o Word Planner. Eu não consegui usar o Keyword e fiquei meio perdida do que fazer. Eu anotei aqui agora para a gente poder usar esse. Então aqui eu fiz uma busca, ó, exercício físico idosos. Na verdade, você pode ir daí variando. Só, por exemplo, exercício idosos, tirando físico. Você pode ir mexendo aqui. Agora, eu acho que isso aqui é o que pode dar o caminho para vocês sobre o tipo de conteúdo e o tipo de engajamento que você consegue gerar pro seu público. Legal, né? Muito legal essa ferramenta, muito legal. O grande segredo é saber as ferramentas certas. Né? Sem dúvidas. Porque se eu tivesse encontrado isso antes, talvez a gente teria ido para um outro caminho, né? Dá muito mais direcionamento. Pô, total. Eu uso isso aqui para todos os meus clientes. Para ver se o que o meu cliente quer vender é o que as pessoas estão procurando. Tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no seu vídeo aqui? A página tá publicada, viu? Tá, já vejo a página também. Tá bom. Exercício físico para diminuir as dores dos idosos. E aí, o que fazer? Como diminuir as dores dos idosos? Vamos ao primeiro e um detalhe extremamente importante. Cleide, você disse que exercício físico diminui as dores dos idosos. Sim. Eu achei você... Primeiro que parece que você começou no meio de alguma coisa. Ele tá editado esse vídeo, é porque... O que acontece? Deixa eu esclarecer antes de você continuar. Ele começou... a gente fez a transmissão pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Face. E aí, ele nunca começa a aula no primeiro minuto, entende? Ele vai cumprimentando as pessoas que vão entrando e tudo mais. E aí, algumas pessoas colocam comentários, ele foi falando com essas pessoas, entende? Acho que depois de uns 4 minutos, quando, né, meio que estabilizou, tinha um número de pessoas, aí ele começou a aula. Então, eu editei o vídeo e coloquei dessa parte, da parte que ele de fato começou, entendeu? Mas pareceu que você estava realmente começando no meio de alguma coisa. Então, quando você for efetivamente começar, fala, então tá bom, vamos lá, agora vamos começar, aqui é o Cleiton, eu vou falar sobre tal assunto, então você deixa claro. Porque senão quem assiste aqui no meio do negócio, parece que eu já perdi alguma coisa. Entendi. Outra coisa muito importante, o cenário conta demais, cara. Ou seja, se você está falando sobre exercício físico, alguma coisa, as pessoas esperam ver alguma coisa relativa a isso. Assim, a imagem conta demais. Então, eu tenho que olhar para você e saber que tem alguma coisa relativa a exercício físico. Então, se você conseguir fazer essa live, por exemplo, você transmitir isso aí de dentro de uma academia, por exemplo, daria outro sentido para a coisa. O difícil é fazer uma live, por exemplo, dentro de uma academia com uma internet boa, né? Exatamente. Porque a gente, assim, aqui onde a gente está fazendo a transmissão das lives, é a minha casa, a gente colocou uma internet muito boa justamente para isso, entende? Para não ficar caindo, para funcionar bem. E, assim, eu não conheço nenhuma academia que tenha uma internet boa. E a academia, geralmente, nesse horário também está aberta e com barulho e... Assim, o horário da live seria impossível. Não, mas eu dei um exemplo, assim, mas quem sabe não seja a solução de você fazer um vídeo gravado. Tá? Entendi. Então, assim, o cenário faz diferença. Para aula de lançamento, Leandro, pode ser feito um vídeo gravado? Pode. Pode? Não é o comum, não é o tradicional, mas em alguns casos acontece. Por exemplo, o pessoal de culinária costuma muito fazer com vídeo gravado. Por quê? A pessoa que quer assistir uma aula ali sobre coisa de culinária é a mesma coisa. Ela não quer simplesmente ver a cara de alguém falando. Ela quer ver alguma coisa que a pessoa fez ali, ou ela preparando alguma coisa. E é uma coisa que ao vivo fica inviável. Anota isso aí, por favor. Essa questão da aula online da aula gravada faz muito sentido. Porque se conseguir gravar uma aula toda, mostrando para o idoso pontos e pontos em pontos, de um treino em casa, alguma coisa, seria interessante. Então, e daí você tem o recurso da edição, né? Você consegue falar
você falando, depois você mostrando, você consegue dar um conteúdo mostrando na prática. Ótimo. De fato. Diminuir as dores dos idosos. Mas o profissional capacitado para trabalhar a lesão, se a dor vem por causa de uma lesão, de uma inflamação e tudo, é um profissional chamado fisioterapeuta. Então, ele é o profissional específico para trabalhar lesão. Sou professor de educação física e eu não trabalho para melhorar uma lesão, mas eu posso trabalhar um idoso que tem alguma lesão, fortalecer outras coisas até para diminuir as dores, mas o profissional específico para trabalhar no tratamento da lesão é o fisioterapeuta. Junto, claro, com o... Aqui você está respondendo uma pergunta, né? Não, pior que não. no caso isso aí, porque como eu coloquei diminuir dores em idosos, e quando a gente fala de conselhos de classe, né, de professores e de fisioterapeutas, às vezes tem uma certa rixa entre eles, entre os conselhos e entre os profissionais. Eu estava deixando claro que eu não poderia fazer, senão eu feriria o conselho de fisioterapia e de ortopedia, que eu falei um pouquinho mais à frente. Então eu deixei claro que eu não faria, que não era da minha área, e depois eu começo a falar o que era da minha área, o que eu poderia fazer para ajudar os idosos. Tá, você gerou confusão. É melhor você focar no que você pode fazer do que ficar se explicando do que você não pode. Tá. Uma outra coisa em questão de enquadramento, tenta colocar a câmera um pouco mais para trás, porque você está com o queixo cortado. Então, tenta fazer um enquadramento que você fique inteiro mais no meio dali. Tá. Esse foi o primeiro dia com a webcam. Ortopedista, que é o médico, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro para vocês, a diferença dos trabalhos de um professor, de um fisioterapeuta e de um médico, de um ortopedista, que vai avaliar e geralmente caminha para um fisioterapeuta ou para um ortopedista, tá bom? E, falando nisso, falar um pouquinho sobre o ciclo vicioso que acontece com alguns idosos. Quer um exemplo? Tá, aqui é o seguinte. Você já começou a dar conteúdo, você não se apresentou, eu não sei que você tem autoridade para falar o que você está falando. Você está me falando uma coisa, eu falo assim, tá, mas quem é você para falar tudo isso para mim? Entendi. Você não me provou que você é uma autoridade naquilo que você está falando. Então, em todo vídeo raiz é importante eu mostrar quem sou eu e para falar Exatamente. de determinado assunto. Se apresenta, mostra por que você é uma autoridade naquilo, porque a pessoa só vai te ouvir se ela confiar em você. Nesse momento você já está passando informação para ela e eu não confio em você ainda. Entendi. Eu não sei quem é você. Eu tô com uma dor aqui na região lombar, coluna lombar, que é a região que mais as pessoas sentem dor. Então, o idoso está com a dor na região lombar, o que ele vai fazer? Eu vou tomar um anti-inflamatório, vou tomar um remédio aqui que vai passar a minha dor. Aí toma um remédio. Aí no outro dia ficou com a postura errada, fez alguma coisa, pegou peso pesado, fez algum erro no dia a dia que gerou mais dor lombar que a pessoa faz de novo. Eu vou tomar outro remédio. Já aconteceu isso com alguém aqui na live? Tô com dor, remédio. Doeu aqui, remédio. Tô com dor, remédio. Então é algo muito comum. E remédio, ele deve ser prescrito pelo médico. Se o remédio ele não é prescrito pelo médico, você está se automedicando. Isso não é saudável, não é interessante. O idoso vai entrar dentro de um ciclo vicioso. Dentro desse ciclo vicioso, o remédio ele vai ter efeitos colaterais que podem vir a gerar alguma coisa no rim, no fígado, no estômago. O que eu vejo de problema aqui? Eu acho que você fez o seu webinário da forma totalmente errada. Você tem que seguir o padrão que é o seguinte. Introdução. Oi, aqui é o João da Silva e eu vou te ensinar. E hoje eu vou te ensinar como você faz, você transforma água em vinho. Então, ou seja,
introdução, o que você vai ensinar. Depois disso, você vai mostrar quem é você. Depois você vai contar um pouco da sua história, do porquê você chegou aqui, como que você... quem é o Cleiton para o Cleiton estar aqui fazendo esse webinário e explicando o que vai estar fazendo. A importância da história, que a história faz eu me conectar com você. A história, eu não posso julgar a sua história, falar, não, isso está errado. É a sua história. Então a história serve para conectar pessoas. É para isso que serve aquele momento do webinário, da história. Depois que você se conectou com a pessoa, aí você começa a dar conteúdo. E o negócio de dar conteúdo, evita esse negócio. Ah, mas quem aí já fez isso? Ah, alguém aí já fez aquilo? Cara, fala com autoridade. Em vez de falar, olha, alguém aqui já fez isso aqui, alguém já usou remédio para isso, usou remédio para aquilo. Diferente disso, fale, olha, é muito comum uma pessoa ter uma dor nas costas e tomar um remédio, fazer não sei o que lá e tomar um remédio. Gente, isso é errado por causa disso, por causa daquilo. Porque quando você fala da forma que você está falando, alguém aqui, será que já usou assim? A impressão que você está inseguro e que você quer ouvir a opinião do povo para saber se aquilo que você está falando é verdade. Barulho. Entendi. De fato. Nossa. De fato. Então, assim, quando eu olho um lançamento semente, tá, o Cleiton, você vai olhar depois lá nas minhas análises, normalmente o que eu penso é que o lançamento semente, o erro não está só no vídeo de vendas. Não está só no webinário. Você viu quanta coisa eu já falei para você antes mesmo de eu parar para ver o vídeo. Uhum. Então, o vídeo é só mais um dos detalhes. Uhum. Uma pergunta. Esse padrão que você está falando aqui da introdução, contar a história, isso seria só para aula de lançamento, né? Uma aula que ele vai dar esporadicamente para as pessoas que já seguem ele, que já acompanham o trabalho dele, não precisaria seguir esse roteiro, certo? É sempre bom você pelo menos falar a introdução, o que você vai falar naquele vídeo, e daí depois você segue. Segue o conteúdo, entendi. Pode seguir o conteúdo. Uhum. Agora, você tem que ver que as pessoas no lançamento, muitas das pessoas no lançamento não conhecem ele. Isso é normal, porque você faz tráfego para atrair pessoas para assistir o seu conteúdo. Uhum. Então você não pode considerar que a pessoa foi lá e assistiu o seu vídeo antes. Então, deixa eu te tentar, assim, vai ser bem rápido mesmo, te resumir o que a gente fez nesse lançamento. A gente não tinha... Primeiro que eu acho que o nosso Fórmula, a gente comprou esse ano, mas eu acho que ele está desatualizado. Foi o que eu tenho ouvido falar de alguns colegas do Fórmula. Por quê? Na verdade, alguma coisa do Fórmula, ele está desatualizado, porém as aulas novas já foram gravadas e ele vai ser atualizado para todo mundo. Ah, entendi. Porque assim, o que aconteceu? O Érico fala muito de você dar uma recompensa para a pessoa poder cadastrar o e-mail, certo? A recompensa agora a gente não usa mais. Pois é, a gente ficou num limbo do que a gente ia dar, se não dava nada, e o que a gente fez? A gente fez uma sequência de aulas, entende? Semanais. A gente fez 5 aulas. Ótimo. E a 6ª aula foi o lançamento, entende? Tá, e aí a recompensa foram essas aulas. O nosso tráfego, e a gente conseguiu. Só que assim, uma coisa que a gente usou o ClickSend, o ClickSend só tem confirmação dupla. E aí a gente teve mais ou menos umas 1.000 pessoas cadastradas, mas só 460 confirmadas. Tá. Entendeu? Isso... Do jeito que você falou aqui, eu já achei um erro aqui, eu vou mostrar para você. E isso tudo, rapidinho, deixa eu só finalizar. Isso tudo durante esse período dessas aulas, entendeu? Então, a gente fez essa captação durante todas essas semanas. Depois eu fui assistir uma aula do Sobral e ele fala que a captação não é desse tempo todo. Uhum. Que a captação, eu me lembro dele ter dito, o lançamento de semente seria de 7 a 10 dias, mais ou menos. E a gente fez uma captação de 1 mês. Não, 1 mês você esfriou o público. Sim. Olha só. A gente percebeu. O que acontece? Primeiro, você fez 5 aulas, a recompensa foi 5 aulas e depois a 6ª era o lançamento. Sim. Você deu uma misturada como se fosse um lançamento interno com um lançamento semente.
Isso porque eu nem assisti o interno, tá? Só para constar. E o interno são 3 aulas, você colocou 5. Ou seja, qual é o nome dessa mistura? Qual é o nome desse lançamento? Não foi semente, foi... Você afundou o barco. Por quê? Porque eu vou mostrar para você. Olha só. Quando você faz um lançamento semente, a gente não usa mais hoje aquela recompensa de dar o e-book. A gente chama direto a pessoa para o lançamento. Uhum. Porém, se você quer captar leads, e dar uma recompensa para a pessoa, tudo bem. Não é ruim. Agora, o que ele fala assim, não gaste sua energia para fazer um e-book se você já não tem. Se você já tem, legal, beleza, coloca. Eu rodei por muito tempo um tráfego que era isso aí. Você quer aprender a fazer sua página de captura e configurar o seu e-mail marketing no ClickPages? Clica aqui e se cadastra. A pessoa ia lá, se cadastrava, e quando ela se cadastrava, ela recebia essas 3 aulas aqui, ó. Era uma playlist do meu YouTube. 3 aulas. Foi o que a gente fez, mas assim, como eu disse, né? Então, com muito tempo antes. Só que olha só, essas 3 aulas eu não vendo nada. São 3 aulas de conteúdo puro. Entendi. Foi o que a gente fez, mas com o tempo errado. Fala que eu vou só colocar. Então, isso aqui é simplesmente as aulas que a pessoa assiste e pronto. Beleza. Eu não preciso ficar insistindo com a pessoa. Ela foi lá, ela se inscreveu e consumiu meu conteúdo. A partir daí, eu começo a mandar outros conteúdos para a pessoa. Certo? Mas eu não, hora nenhuma eu envolvo isso daqui com a minha venda. Isso aqui foi a minha captura. Em vez de escrever um e-book, eu gravei 3 aulas. Porque eu não gosto de escrever, não gosto de e-book, então eu gravei 3 aulas. Cara, isso aqui funciona. Ou seja, já está lá, não há problema nenhum eu fazer um tráfego para captar isso aqui. Agora, quando eu faço um lançamento, eu faço um tráfego novo, eu não posso considerar que a pessoa assistiu essas aulas. Eu tenho que fazer algo totalmente novo. Então, aqui nessas 3 aulas, como isso aqui é uma playlist, eu até me apresento na primeira aula e nas outras eu só toco para frente. Mas eu sempre falo, nessa série de vídeos eu estou te ensinando como é que faz XYZ. Porque o cara que assiste o segundo vídeo não necessariamente assistiu o primeiro. Sim. E o que acontece? Mesmo quando a gente faz os CPLs, que são os vídeos do lançamento interno, você vai ver que no primeiro vídeo, vamos dizer que no primeiro vídeo você tem 1000 visualizações. O segundo você já vai ter 500. O terceiro, você vai ter 300. Uhum. Então, de vídeo para vídeo, quando é 3 vídeos, você já tem a queda de audiência. Você que fez isso em 5, quando você chega no final, você não tem mais público para assistir. Tá? Isso que eu te falei, né? Imagina se eu não tivesse falado, você talvez não ia nem perceber que esse erro foi um erro. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar para você aqui um vídeo que não tem nada a ver. Ou seja, ele não está vendendo nada. Mas olha só, eu vou mostrar para você como ele faz exatamente a mesma coisa. Oi, ele se apresenta, fala o que ele vai mostrar no vídeo. Quer ver? Olha só. Uhum. Eu já fiz aqui no canal. Oi, eu acabei de criar meu site Wix. Deixa eu te mostrar como eu fiz. Primeiro, você entra em Wix. Olha só. 2 vídeos com as maiores gafes e micos do show do milhão. Vocês curtiram bastante, eu vou deixar o link para esses vídeos no final desse daqui para você assistir depois. E durante esses atos falhos, né, a gente percebeu que não foram só os participantes que davam bola fora, mas sim também os universitários. Sim, aqueles que estavam no primeiro ano de biblioteconomia e o vestido que nem garçom de churrascaria rodízio. Qual é a sua resposta? Qual é o maior continente do mundo? Ásia, América, África ou Europa? Na minha opinião, é América. 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 Continente americano. Então, você vê que ele deu a referência dos outros vídeos. Eu falei, eu já fiz outros 2 vídeos e vou deixar o link para você assistir no final. E daí agora aqui, ó, ele está mostrando um pedacinho do que é o conteúdo que ele vai apresentar nesse vídeo. Uhum. Continente americano? Qual é a sua resposta? América. América. É. Posso perguntar? Pode. Tem certeza? Tem. Não quer pular? Não. E também não quer pedir socorro? Não. Está certa disso? Estou. Valendo R$10.000. Qual é a resposta certa?
Ásia. Infelizmente, a sua resposta foi errada. Que maldade você fez comigo. E depois de assistir mais horas e horas de Show do Milhão de diversas temporadas, eu percebi que esse lance dos universitários ferrarem os participantes aconteceram várias vezes. Afinal, algumas perguntas são verdadeiras pegadinhas que às vezes os próprios universitários mordem a isca. Ou seja, ele tá dando todo um pedacinho para você, tá mostrando, e daí depois ele vai entregar o conteúdo todo. Uhum. Então, e aqui ele não tá vendendo nada. Isso aqui é simplesmente um canal que ele coloca para atrair pessoas para assistir o conteúdo dele. Veja que ele usa a mesma metodologia. Ele mostra quem ele é, ele fala o que ele já fez. Ou seja, ele fala, eu já fiz 2 vídeos sobre isso, vou fazer mais alguma coisa. Então é legal você falar isso. Ó, eu sou o Cleiton, tudo. Eu tenho diversos vídeos sobre tal assunto. Eu aconselho você depois assistir. O link vai estar aqui em algum lugar aqui nessa página. E hoje eu vou falar sobre tal coisa. Daí você pode até mostrar um pedacinho do exercício e depois fala. Então tá, vamos lá. Então, daí tem isso, aquilo. Daí você começa a dar o seu conteúdo. Todo nesse formato direito. Por quê? Porque daí eu já vou antecipar a pessoa para aquilo que a pessoa quer. Aqui, olha, você está aqui com 2 minutos e 44. É bem pouco tempo. Mas aqui, nesses 2 minutos e 44, até agora, você não me provou que você tem uma autoridade naquilo que você está falando. Eu não sei exatamente o que você vai falar. E o que você começou a falar para mim até agora me gerou dúvida. Então, o que acontece? A minha tendência é sair do vídeo. Então, não adianta nada você me fazer uma oferta lá no final, sendo que eu não cheguei na metade do vídeo. Uhum. Tá bom? O que, infelizmente, é comum. Como a gente pode olhar aqui, essa aqui é a coluna cervical, todo mundo vendo? A coluna cervical, ela é projetada para virar para um lado, para virar para o outro, e para fazer flexão e extensão. Aí, quando a gente fica o dia inteiro com a postura, forçando ela, a gente vai ver que as vértebras vão... Olha aqui, ó. Aqui é o teste da webcam, você tem que ver, ó. Para você ir um pouco mais longe. Você está mostrando, tanto você quer mostrar algo aqui que eu não estou vendo. Que a webcam não está pegando. Você vai mostrar alguma coisa da coluna, mas eu só estou vendo a cabeça. Pressionar os discos intervertebrais na região anterior. E isso vai gerar dor. Outra coisa, você está dando coisa técnica. Você vai pressionar os discos, não sei o que lá, tudo. Cara, isso é para o profissional de educação física, não é para quem está fazendo exercício. O cara que está fazendo exercício, ele quer saber que ele não vai sentir dor. Ele não quer saber o nome da vértebra. Quais exercícios que a gente pode fazer para diminuir as dores na região da cervical? Primeiro, que algumas pessoas têm o hábito de andar assim, ó, com a cabeça para frente. O que pode fazer, ó? Apenas orações. Ou seja, eu vou trabalhar a musculatura que está estabilizando minha cervical. Depois vai para frente. Agora, ó, tem que relaxar. Relaxa esse ombro, tira essa tensão toda dele. Pega aqui o seu trapézio, sente aqui, vê. Se você conseguir fazer isso realmente, ele mostrando um idoso ou mostrando em alguém, o resultado é completamente diferente. Conseguiu relaxar um pouquinho? Pronto. Região. Pode fazer um agachamento. Lembra do agachamento que eu ensinei? Ó, tá em pé. Como é que começa o agachamento? Projeta o bumbum para trás. Joelho vai um pouquinho para frente. Ó, você tá vendo que eu não tô vendo o que você tá ensinando? Mostrando nada. Nesse momento aí, estava com 3 transmissões, né? Facebook, Instagram e YouTube. A que a gente utilizou foi a do YouTube, mas o celular estava na frente da tela do YouTube. E eu estava me atentando muito a Instagram e Facebook, e de fato ficou horrível o YouTube. Quando você transmite para todos os lugares, você não presta atenção em nenhum. É melhor escolher o YouTube, não é? Exatamente. Escolha um e faça bem feito ali. Ok. Ótimo, já anoto isso aí. Agacha. Apenas uma base de Trabalhar como um mercado que faltava. Ah, cara, falta alguma coisa aqui para atender de maneira eficiente os idosos no mercado. Existe essa lacuna no mercado.
E como profissional, olhando, eu enxergo isso e vejo, cara, precisa O que você poderia fazer isso aí é uma apresentação de PowerPoint também mostrando. levar alguma coisa para os idosos de São Paulo. Teve uma seguidora do Rio Grande do Sul, eu falei, desculpa, eu moro em Brasília. Eu já vi um vídeo da Francisca. E, igual eu falei para vocês, minha agenda de personal é fechada, eu não tenho mais horários. E era drástica. Foi muito emocionante ouvir aquilo dela. Ela falou que quando ela chega, ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. E nessas 3 vezes por semana, ela fica em média de 4 horas na hemodiálise. A médica chegou nela. E nesse curso online, o que eu vou oferecer? Eu vou oferecer diversas maneiras, diversos exercícios para você fazer do conforto da sua casa. E isso, com certeza, vai ser mais eficiente para você. Se apenas com conselhos, com vídeos no Instagram, eu já consegui ajudar de maneira significativa, Eu acho que você tem que mostrar um pouco mais também a transformação do que você está vendendo. Você está mostrando para mim como se fosse um pacote de exercício, mas o que isso vai mudar na minha vida, esse pacote de exercício que você está vendendo? Falei muito sobre o pacote de exercício e faltou falar da realização final, que é a transformação. Exatamente. Eu não estou vendo transformação. Dá a impressão que é um pacote de exercício que eu compro e que vai mudar na minha vida. Nada. É claro que com o curso eu vou conseguir detalhar inúmeras possibilidades de você fazer exercício para melhorar a sua vida, para melhorar de R$ 50,94, se for um pagamento parcelado, pode parcelar até em 10 vezes no cartão, isso como preferir. E da maneira que ficar mais fácil. E algumas dúvidas que as pessoas têm é justamente essa. Cleide, será que eu vou aprender exercício online? Se só pelo Instagram e Facebook eu já consigo ensinar inúmeras coisas, imagina por uma plataforma que eu vou ter acesso a todos vocês e vou poder ensinar detalhadamente. Quinto módulo, eu vou falar sobre exercícios aeróbios, qual a maneira mais eficiente de se fazer exercício aeróbio. E no sexto módulo, que é o módulo bônus, eu vou falar sobre alongamento, tá ok? E para os alunos que adquiriram, alongamento, quando você faz exercício físico, para mim isso não parece bônus, parece algo que tem que estar incluído. É como se você fizesse um curso de matemática e ensinasse a soma, a subtração e multiplicação, e de bônus eu te ensino divisão. Para mim é algo que deveria estar no meio. Já deveria ser óbvio ali. Tá? Sobre isso a gente pensou em colocar algo bônus e queria chamar mais a atenção do aluno. E pensou em colocar esse bônus como alongamento. Faz diferença, Tess? E tal bônus para quem adquiriu o curso. O seu bônus tem que ser algo que não pode ser esperado que já estava no curso. Tá. Como, por exemplo, uma sessão de 1 hora pela internet particular com você, por exemplo. Entendi. Isso é algo diferente. Senão... Porque, vamos ser realistas, enquanto você estiver fazendo semente, você tem como fazer isso, porque o semente não é uma coisa com larga escala que você vai conseguir vender muitos ali. Ele não é feito para isso. Então, ali, para os alunos do semente, você consegue oferecer um negócio desse. Sabe, de uma avaliação física, uma avaliação pessoalmente sua, por exemplo, assim. Sabe, onde você vai conversar com a pessoa, vai entender a realidade dela e montar um plano de exercício customizado para ela, por exemplo. Isso pode ser um bônus para você colocar. Tá. Estou pensando em colocar um módulo bônus sobre atividades lúdicas, atividades que o idoso pode fazer com os netos e tudo, e que vai estimular muito o cognitivo, Isso aqui coordenação motora, agilidade. Isso é um bônus. Então, são exercícios extremamente simples, podem ser feitos de qualquer local. Para pessoas que podem fazer em casa, e quem não quiser fazer em casa, não precisa para vocês por 6 meses, ou seja, 6... Bom, eu acho que você mesmo já percebeu que tem muita coisa ali para você melhorar e muita coisinha para mexer ali, né? Uhum. Então,
o total que você vai ter que fazer de tudo isso, eu digo assim, você está num caminho ok, tem muita coisa ali para melhorar, claro. Agora, só com essas dicas que eu te passei aí, já vai ter muita coisa para você mexer. Com certeza. Bastante coisa. Outra coisa, não use coisas pretas assim também para um público de idoso. Eles não gostam de coisas escuras. Não sabia disso. Obrigada, a gente vai mudar. A tendência de quando você coloca algo escuro é que a pessoa fique menos tempo na página. Esse contraste do verde com o vermelho também não está legal. Você fala as cores pretas para fundo, né? O verde a gente quis usar. Você já ouviu falar, né? Você já viu isso aqui, ó? Não. Meu Deus, tanta coisa aqui. Pesquisar contrastes de cor, né? Agora não abre a imagem que eu quero. Né? Aqui. Então, olha só. Aqui você usou um verde com vermelho, certo? Se você usar um vermelho, vamos colocar aqui, se você usar um vermelho, a cor de contraste ideal para ela, seria o complementar dela, seria um tom de azul. Você traça a cor assim, ó. Entendi. Você fez aqui, ó. Então não é um contraste amigável visualmente falando. Entendi. É um absurdo, né? Mas é muito detalhe, né? É, muito detalhe. Nunca pensei nisso. E agora você percebe que, por exemplo, para a gente trabalhar bem com a parte de designer, o preto não está em nenhum desses gráficos. Não, de fato. Então tenta fazer uma diferença aqui, por exemplo, de colocar, você quer colocar um vermelho, você colocar aqui, ó, um tom de azul bem claro, aqui assim, ó. A parte você vai ver que já vai dar um contraste um pouco seria o roxo. mais amigável. Entendi. Sobre a logo, Leandro, o que tu achou? Lá em cima. Acho que você vai conseguir ver melhor. Isso aqui é terceira idade em movimento. A logo é simpático. Assim, é bonitinho, sabe? Eu acho bonitinho, mas eu acho que, por exemplo, que o texto ali, terceira idade em movimento, essas coisas, é uma coisa que, por enquanto, você tem que vincular o seu logo com a palavra, tudo. Mas o ideal é chegar num ponto onde só de colocar o logo você já te entende. Já saiba o que é, né? Mas é bonitinho, eu gostei do... Assim, é bem simpático. É fofo. O verde a gente escolheu por uma questão de significado, né? Que significa esperança, mais ou menos isso. Foi o que a gente pesquisou, né? E tem a ver com a questão do idoso, do envelhecimento. Por isso, foi algo que a gente pesquisou, não sei se está certo, né, de fato, mas a gente quis usar o verde por isso. O verde, o complementar dele seria já um rosa, lá. Tô vendo. Tá dependendo do tom, né? Dependendo do tom, vai para o vermelho ou mais para o azul. Mas sempre tenta procurar essas tabelas, que você vai ver que dá uma diferença muito grande de contraste quando você usa esses fundamentos, tá? Então tem até tabelas aqui, mais simples, né, lá. Você tá aqui nessa cor, a cor de contraste máximo é a outra, tá vendo? Entendi. Se você procurar no Google, você acha bastante coisa ali. Legal, você tá com pixel, beleza. Bom, eu acho que vocês já têm bastante lição de casa aí para fazer, né? Muita coisa. Anotei aqui, tem muita coisa. Acrescentou demais. Como é que é o feedback de vocês? O que vocês acharam disso aqui? Nossa! Vocês achavam que eu ia só ver o vídeo de vocês, né? Não, que isso, eu imaginei. Assim, nunca tinha participado, né? Tanto que a gente ficou até meio perdida aqui na ferramenta do Zoom, mas eu achei, assim, a parte da sua análise abriu os nossos olhos, assim, para o que a gente vai fazer daqui para frente.
entende? Muitas coisas que você foi falando, eu já tinha ouvido no Fórmula, entende? Inclusive eu tinha anotado, só que acabou passando batido. Na hora São de fazer aqueles, a história, né? são aqueles detalhezinhos que o Érico fala, gente, não pula, segue o script, segue tudo certinho. E acabou que a gente se perdeu um pouco. Essa parte do pré-lançamento, digamos assim, da gente ter feito essa captação por tanto tempo, foi uma parte que atrapalhou muito, né? E você ter dito isso abriu os nossos olhos, porque eu vi a aula do Sobral, olhei e falei, meu Deus, acho que eu fiz besteira. Mas aí você foi e realmente mostrou que não era para ter, né, sido feito dessa forma. E eu, assim, gostei muito da consultoria, não tem nem como agradecer. A clareza que tu deu, Leandro, assim, literalmente abriu a mente em muitas coisas que são novas, né, pra gente. Então, ter uma visão de fora, falar, cara, tu errou o script completamente todo. E isso, de fato, a gente olhando agora, que tu mostrando e apontando todos os erros, tá muito claro, o que antes não estava de maneira nenhuma. O Érico, ele pega muito no pé da gente aqui. Eu até não falo da gente porque eu tô lá direto junto com ele, né? E mesmo pra gente, ele fala, olha, vocês têm que reassistir, por exemplo, o módulo do lançamento de semente a cada vez que você for fazer um. E ele fala, não pule etapas, porque você paga a conta lá na frente. Sim. Então, mas aí, seu conselho sobre essa questão de atualização, a gente espera atualizar para poder assistir de novo? Não, pro lançamento de semente, o que mudou basicamente foi isso aí da recompensa. Da recompensa, tá? Então pode ir fazendo uma boa aí. Você pode fazer a recompensa como aulas, mas não coloque como 5 aulas, coloque 1 ou 2 aulas. Não emende essa outra aula como se fosse a parte de vendas, como se fosse uma 6ª aula, ali, uma 3ª aula, nada. Faça disso uma coisa independente. Mas eu recomendo fortemente você simplesmente ali, uma semana antes, chamar direto para o lançamento, chamar direto para essa aula, sem gastar ali com a recompensa. Entendi. As mudanças não foram tão grandes assim, para você falar assim, não, vou esperar isso aí acontecer. Entendi. E não espera, tá? Eu me encontro com o Érico cerca de 4 vezes por ano. Então, 4 vezes por ano a gente fica assim, uma semana junto, estudando coisas, todo o grupo. Essas 4 vezes que a gente se encontra no ano, que é mais ou menos a cada 3 meses, cada vez que a gente vai, é um monte de coisa nova. Esse mercado está sempre mudando. Então, se você esperar 4 meses para alguma coisa... É muito tempo. Uma dúvida, assim, acho que seria a última dúvida. A gente estava pensando, a gente faz novamente o lançamento de semente? Você vai fazer um lançamento de semente até você fazer uma venda, pelo menos. Entendi. Essa uma venda é para você validar o seu produto, validar a sua entrega, ou seja, para você validar ali como você vai entregar. A pessoa que acaba comprando o lançamento de semente, ela sabe que o seu produto não está pronto. Ela percebe isso. Agora, a pessoa que, quando você vai para um lançamento interno, quando você vende, o seu conteúdo tem que estar lá. Entendi. Outra dúvida, a gente pode deixar os vídeos já gravados para o semente ou recomenda-se que seja entregue? Recomenda-se que o webinário seja ao vivo. Porém, como eu falei, no seu caso, eu acho que você vai conseguir entregar muito mais valor ali se você fizer algo gravado, porque você vai poder mostrar, vai ter ali uma edição, ou se não você usar um PowerPoint, né? Tá. Né? Perfeito. Deixa eu olhar aqui até para ver se eu tenho aqui. Eu tenho um amigo que ele é da área. Ele é da área dessa área de educador físico, né? E ele fez um lançamento de semente que foi simplesmente demais. Foi, na minha opinião, o melhor lançamento de semente que eu já vi. E ele vendeu no semente, acho que 27 ou 28, alguma coisa assim. Eu não tenho aqui o link do vídeo, mas eu vou falar com ele aqui, ver se ele ainda tem esse vídeo gravado. E eu vou passar para você, porque faz muita diferença. Com certeza. Com certeza ajuda. A gente tenta acompanhar as pessoas, mas acaba que a gente acompanha, assim, as pessoas maiores, né? E eles já não estão mais nessa fase de semente, né? Então a gente não...
E é Não legal, aprende tanto. é legal mostrar alguém que fez um semente e que conseguiu um resultado legal. E ainda mais que eu tô pensando nisso aqui porque, além de tudo, é o mesmo... É a mesma área, digamos assim. área, exatamente. Tem um aqui, deixa eu ver se ele manteve a página no ar. Não, ele tirou a página do ar. Eu vou ver se eu consigo com ele ainda, porque foi muito bom. Ele fez um webinário de cerca de 40 minutos, muito focado, vendeu super bem, ele é muito bom. E assim, é um exemplo do que você tem que fazer ali no passo a passo. Eu vou falar com ele, ou até na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o contato dele para você. Fala que eu que te apresentei e tudo, e bate um papo com ele. Sim, a gente vai mandar essa mensagem, a gente tem super interesse. E ele é uma pessoa sensacional, é uma pessoa que eu ajudei muito, muito ele ali no começo, e eu estou muito feliz de ver que ele está tendo resultado. Que bom. Que Eu massa. faço com ele que vale a pena. Bom, gente, eu vou gravar esse vídeo, eu acho que agora, no final de semana mesmo, eu coloco ele no meu canal do YouTube, vocês podem assistir de novo lá. Ah, legal, obrigada. Eu aconselho vocês a assistirem as outras análises que eu fiz lá também, porque em todas você sempre aprende. Os erros sempre são diferentes de uma pessoa para outra. Então, assistam lá no meu canal do YouTube. Tá, a gente vou me inscrever. E aquele negócio, cara, divulga esse meu trabalho aí para os outros também, porque com certeza tem outros colegas de Fórmula aí que precisam disso aí. Sim. Tá bom? A gente vai divulgar, sim. Muito obrigada, de verdade. Você Obrigado, ajudou demais a gente. Depois eu quero fazer outra análise quando vocês tiverem vendido um monte, tá bom? Ah, tá bom. Fé em Deus, Tá hein? A ótimo. gente já tem uma condição de pagar pelo seu trabalho, né? Porque com certeza tem um valor muito grande. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Leandro. Bom fim de semana para você. Tchau. Tchau.